Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Pastor, obrigado mais uma vez. Uma honra poder estar aqui. Pastora, obrigado. E eu pensei que a doutora Elisete fosse chegar depois, né, irmão? Aí ela chegou antes, aí eu fico nervoso. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Desculpa pela correria, porque tem muita coisa para falar, então preciso ler logo. Sei que você já achou, não já? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo... Bom, eu falo muito para jovem e adolescente, bastante. Eu acho que 70% das minhas agendas é para jovem e adolescente. E hoje, o meu papel aqui, a minha missão é falar com os jovens e os adolescentes. Só que eu acho que eles não vieram, né? Estou brincando, você tem carinha de jovem. Cadê os jovens adolescentes? Cadê vocês? Levante a mão assim. Isso. Nem todo mundo que levantou a mão, mas vamos considerar alguns. Mas não tem como a gente falar sobre o que a gente vai falar aqui e não sobrar para os pais. Porque tem que sobrar. Até porque você que é jovem adolescente, daqui a pouco você vai ser pai, daqui a pouco você vai ser mãe. Principalmente porque você que é menina, você vai se casar com um menino. E você que é menino, você vai se casar com a menina. Então, vai ter terra de mistério e vai nascer neném. Estou falando por parábola, se é que você me entende. Então, vocês também precisam entender sobre essas coisas. Então, aqui, esse texto aqui, esse verso que a gente leu para ganhar tempo, fala de uma mulher chamada Ana. Você conhece bem aqui essa história, essa passagem. Ana, o desejo dela era ter um filho. Ela queria gerar um filho. Só que o ventre dela era cerrado. Você vê que para as outras mulheres diz que era estéril, não podia gerar. E Ana parece que a dificuldade dela ainda é maior, porque parece que o ventre dela era cerrado. Não sei porque a Bíblia usa essa expressão para ela. Então, acho que assim, além de você ser estéril, ainda é pior do que ser estéril. Não sei. E aí, o sonho dela era ter filho. Então, ela ia na igreja e ela pediu o que a Deus? Ela pediu um filho, ela queria ter um filho. E Deus não dava esse filho para ela. Um dia, ela mudou a oração dela e ela disse, Senhor, se o Senhor me der esse filho que tanto eu peço ao Senhor, eu vou devolver ele para o Senhor. Então, primeira pergunta que eu queria fazer para você. Você que tem um filho ou você que quer ter filho, você quer ter um filho para quê? Qual é o propósito de você gerar um filho? Você que já gerou um filho, você gerou esse filho para quê? Qual foi o propósito no seu coração? Vamos ter um filho? Vamos, porque às vezes você combina, né? Ou às vezes você descobre que a esposa estava grávida, você não planejou. Mas quando você planeja ter um filho para quê? Olha só, Ana, ela ia à igreja porque ela queria ter um filho. Então ela ia à igreja porque o desejo dela era fazer uma oração para Deus dar um filho. Aí Deus não dava. Um dia, quando ela muda a oração, diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. Eu vou entregar na igreja, esse filho vai ser teu, não vai ser meu. Aí Deus resolve dar. Sabe por quê? Porque Deus pensa assim, calma aí. Se Ana, ela vem à igreja, o que traz Ana na igreja? O que faz ela sair da casa dela e chegar aqui na igreja? É porque ela tem um sonho, é porque ela quer gerar um filho. Se eu der esse filho para ela, talvez ela não volta na igreja. Por quê? Porque ela já recebeu o que ela queria. Só que se ela está dizendo que ela vai dar esse filho para mim, esse filho vai ser criado na igreja, então ela não vai deixar de vir à igreja. Porque com certeza ela vai amar essa criança, ela vai amar esse filho. Então, já que o filho dela está morando na igreja, então ela vai voltar a frequentar a igreja, porque o filho dela vai estar aqui. Ou seja, Deus jamais vai te dar alguma coisa se essa coisa tomar você de Deus. Você não pode ter nada que pode ter você. Então Deus fala assim, eu vou dar esse filho para ela porque eu sei que ela vai continuar frequentando. Então ela não vai perder o propósito de me seguir, de me servir e de vir à minha casa. Então eu vou dar esse filho para ela. Então olha aqui como que Ana muda completamente a oração dela e o propósito.
Eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para o Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, o tempo inteiro, fala sobre paternidade. O tempo inteiro a Bíblia fala sobre paternidade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, creio que já ouviu. Quando você gera um filho para dar destino para ele. Você gera um filho, você não gera um filho para o mundo, como as pessoas falam. Não, eu gerei um filho para o mundo. Não, você gera um filho para dar destino para o teu filho. A responsabilidade de dar destino para a vida do teu filho é sua. Você tem esse compromisso e você tem essa responsabilidade. Ana está dizendo antes de Samuel nascer, ela está dizendo, quando ele nascer, esse filho não vai ser meu, esse filho vai ser do Senhor, ele vai ser criado na tua casa. Olha como que a mãe tem autoridade sobre o filho sem antes ele ter nascido. Ela já está dizendo o que o filho dela vai fazer, aonde ele vai ser criado, o que ele vai fazer na igreja, ela já está dizendo tudo. O problema é que a gente deixa a escola dizer o que seu filho tem que fazer, a gente deixa a escola dominical educar o filho. Não, eu vou botar meu filho na escola dominical porque ele vai ser uma bênção por causa da escola dominical. Não, seu filho vai ser uma bênção porque você entende que você vai dar destino para a vida dele. Você entende isso? A responsabilidade é sua, o compromisso é seu, irmão. Você pode ver Adão, Deus põe lá Adão e Eva, aí Deus fala assim para Adão, Adão, vai lá e crescer e multiplicai-vos. Deus não está dizendo assim, ó, bota um monte de filho no mundo, vai botando mesmo um monte de filho, enche a terra de filho, faz neném. Não, não é isso que Deus está falando, não. Deus não está falando assim, ó, seja responsável e faz um monte de filho aí. Não, Adão tinha bala na agulha para sustentar. Minha esposa quer ter o segundo. Aí eu falo, você já viu o preço do plano de saúde? Olha o boleto aí que você vai dar uma olhadinha. Você já viu o preço da escola dela? Minha filha agora está começando a pedir overboard. Pai, quando eu vou ter o meu celular? Eu falei, depois que você entrar para a faculdade. Esses dias minha filha me pediu um overboard, porque todas as crianças do condomínio tem, menos ela. E ela ficava pedindo para andar no dos outros. Falei, Jesus, tem que dar um negócio desse para ela. Ela falou, pai, me dá o overboard. Eu falei, vai orar. Ora o Senhor. Aí depois que eu vi o preço, eu falei, jejua também. E aí eu parcelei em 10 vezes e comprei. Tá lá, andando para cima e para baixo naquele negócio. Então, escute, Ana vai gerar Samuel porque ela entende que ela precisa dar destino para a vida dele. Deus coloca Adão lá no jardim e fala, crescer e multiplicar. Aí Adão, ele vai ter os seus filhos. Teve Caim, teve Abel. Aí o que acontece? Você sabe a história, eles pecaram, comeram lá da fruta, dizem que é maçã, porque era no dos caldeus, né? Se fosse lá no Nordeste, ia ser coco. Aí eles comeram lá da fruta, e aí você pensa comigo, Adão e Eva falando para Caim e Abel, rapaz, a gente via Deus face a face, Deus descia aqui face a face, a gente conversava com Deus, a gente andava com Deus pelo jardim, sabe? Era relacionamento face a face, tete a tete. Só que aí sua mãe foi lá e foi comer do fruto. Aí Eva deveria dizer, mas bem que você comeu também. Imagina a discussão dentro de casa, imagina os filhos só vivendo, especulando como era. Sabe, como que devia ser olhar Deus face a face? Pai, como que era Deus? Aí o pai tinha que dizer, olha, Deus era assim, sabe, ele tinha esse formato, ele parecia com a gente. Ele tinha que contar para o filho como que era Deus, que o filho não podia ver porque o pai pecou. Não podia ver porque a mãe pecou. Aí o que Caim faz? Caim vai lá e mata Abel. Porque assim, quando o pai e a mãe não entendem o propósito, sabe o que acontece com os filhos? Eles se matam. Quando o pai e a mãe não dão exemplo, o vínculo social é cíclico. A mãe está na igreja, mas xinga em casa. O pai aqui na igreja levanta a mão, mas em casa está com a mão na esposa. Tá, sem querer, mulher. E aí, como que você quer que a criança desenvolva uma vida cristã desse jeito? Como que você quer que o filho... Porque é a referência que o filho tem, é do pai e da mãe. Porque não adianta eu trazer meu filho para a igreja, chegar aqui, senta aí e ouve a palavra. Se em casa eu não prego. Não adianta eu chegar aqui e trazer meu filho para a igreja e aqui a gente ora de joelho, aqui a gente tem o nosso período de oração, aqui tem um momento da palavra, mas em casa ele não vê a gente orando. Cadê? Pode colocar aqui a imagem que eu pedi para isso. Tá dando para ver sim, ó. Olha isso daqui. Recorte e colhe imagens que representem a profissão dos seus pais, ou se preferir, desenhe
Desenhe as profissões com bastante capricho. Não se esqueça de dar um belo colorido. Só que a minha filha, Sofia, ela tinha 5 anos. Aí, olha o que ela desenhou. A mãe dela vendo televisão. Tô brincando, né? Não. A mãe é professora. Então, ela desenhou a profissão da mãe. Olha lá, ó, no quadro, sabe? Dando aula lá. E aqui tem uma criancinha sentada aqui. Parece uma formiga, mas é uma criança. E aqui é ela no quadrinho. Aí, a minha filha sabe que eu sou formado em Direito, sabe que eu tenho uma pós em Filosofia, a gente fala muito em casa, ela sabe. Mas o que ela desenha a minha profissão? Eu falei, filha, o que é isso aqui? Isso aqui é uma mosca? Ela falou, não, é o senhor com a Bíblia. Pode acender. Eu não estou querendo dizer que eu sou exemplão de pai, não. Ó, então o senhor é o pai, hein? O senhor é o papaizão, hein? Poderoso papai. Não é isso, mas assim, se você perguntasse para o seu filho, qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa no seu pai, quando você pensa na sua mãe? Qual é a imagem que vem? Irmão, eu leio 6 capítulos da Bíblia por dia, não estou dizendo que é muito não, e também que não é pouco. Mas aí a minha filha vai lá, quer brincar comigo, quer brincar, eu falo, filha, papai está lendo aqui os 6 capítulos da Bíblia que papai lê todo dia. Então ela me vê lendo. Eu me tranco no banheiro para orar, e esses dias um pastor amigo meu ligou, aí ela estava com o meu telefone, aí ela foi e atendeu. Aí ela falou, papai está no banheiro pregando. Sabe por que Caim matou Abel? Porque Deus gerou ele num ambiente profético, num ambiente de reino. E o cara conseguiu ser expulso de lá, irmão. Você entende isso? Caim mata Abel. Eu me lembro aqui que há 20 anos atrás, lá minha avó morava numa comunidade, num morro, que eu passava final de semana lá. E aí um dia mataram um rapaz baleado. E aí falaram assim, tem um rapaz baleado não sei aonde. E foi um desespero, sabe? A gente com medo, eu fui lá ver o homem baleado, escondido da minha avó. Eu fiquei sonhando quase uns 3 meses com aquele rapaz com o corpo furado. Hoje tu chega na padaria e tem uma pessoa morta na porta da padaria, você fala, sai daí, cadáver, quero passar para comprar pão. É tão normal você ver gente morta na rua. Ou seja, a violência tem se agravado cada vez mais, mas há 20 anos atrás, eu nem digo 20 anos, eu digo porque foi a primeira vez que eu lembro de uma pessoa baleada morta. Mas há 10 anos atrás, como que era Realengo? Como que era? Era bem mais tranquilo do que hoje? Então imagina o primeiro filho a nascer, Caim. O cara foi lá e matou Abel. As primeiras pessoas eram para morrer de velhice. Mas não, um irmão foi lá e matou o outro. Por quê? Porque o exemplo dos pais é muito forte para os filhos. Você entende isso? Se você for perceber, a Bíblia está cheia de momentos onde fala sobre paternidade. Você vê Abraão. Abraão está indo para Canaã porque o pai estava indo para lá. Aí no meio do caminho o pai para, ele morre e ele continua seguindo para Canaã. Ele está indo para lá por quê? Porque o pai está indo. É por isso que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Ou seja, para eu ensinar o meu filho o caminho, eu tenho que estar no caminho. Então eu tenho que estar com ele, não tenho que mandar ele ir, eu tenho que ir com ele. É por isso que Moisés, ele quando vai pegar o povo no Egito e vai levar para a terra prometida, o que Moisés faz? Primeiro ele passa 40 anos no deserto e depois vai lá e pega o povo para passar mais 40 anos. Deus está dizendo, o líder é assim, primeiro ele tem que passar para depois levar os outros para passar com ele. Você não pode querer que o teu filho faça aquilo que você não faz. Você não pode querer que teu filho siga um caminho que você não segue. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Por quê? Porque eu faço uma coisa e estou mandando você fazer outra. Não dá. Aí Abraão, quando ele chega lá em Canaã, Canaã está em miséria. Por que Canaã está em miséria? Porque um dia Noé amaldiçoou Cã, seu filho. Então Noé amaldiçoou seu filho Cã, que vai para Canaã e a terra fica amaldiçoada. Então Abraão agora está indo para uma terra amaldiçoada porque lá atrás Noé amaldiçoou seu filho. Você consegue entender isso, irmão? A responsabilidade em abençoar a vida do seu filho, dar destino para a vida do seu filho, é sua. Porque se você não faz, se você não entende que você precisa dar destino para a vida dele, a escola vai dar. O professor vai dar.
Porque eu vou dizer para você, na faculdade eu tive professores, irmão, de eu ser apaixonado por ele. Se eu não tivesse a minha base cristã, se eu não tivesse a minha base na palavra, o que aquele cara falasse para mim ia ser lei. Isso acontece porque o professor, o cara é tão bom, a aula dele é tão boa, o cara é tão inteligente, o cara sabe, ele consegue mexer com você de tal forma que se a pessoa não tiver uma base, ele vai discutir, seu filho vai discutir com você na sua casa e vai dizer que seu professor estava certo. Ele vai querer seguir o que o professor está falando e não você. Por quê? Porque a gente quer esperar o filho chegar na adolescência, na fase adulta, para ele poder ter uma base da palavra. Não, irmão, é você. Se você for perceber, o povo judeu, antigamente, o filho ia começar a frequentar a igreja com 7 anos. Mas quando ele chegasse na igreja, ele já era o cara na palavra. Sabia o Pentateuco de cor e salteado. Por quê? Porque em casa os pais faziam os filhos decorarem a Bíblia. Eu fico para minha filha assim: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e nada me faltará. Aí eu chego para ela e falo: o Senhor, aí ela já repete, é meu pastor e nada me faltará. Então eu pego os textos mais fáceis de gravar na Bíblia e vou mandando, botando na cabeça dela, vai gravando, vai gravando, vai gravando, vai gravando. Um dia, quando ela chegar numa situação, ainda criança, que tiver ruim para ela, ela vai lembrar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você entende isso? Aí escuta, Jacó, quando Jacó vai morrer, ele reúne seus filhos. Ele reúne os filhos e ele vai dar destino para a vida de cada um deles. Ele vai dizer: Judá, você é um leãozinho, você vai ser isso, 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 isso. José, você é um jumento. Tem hora que você tem que chegar para o seu filho e falar: você é um jumento. Não faça isso, irmão. Sabe? É dar destino para a vida do seu filho. Aí Ana aqui, volta aqui para Ana. Aí Ana chega lá, ela vai oferecer, ela vai dizer para o Senhor que ela vai devolver o filho para o Senhor, e aí ele nasce. Quando Samuel nasce, você percebe que Ana não pega Samuel e leva para a igreja. Ela não pega Samuel de imediato e entrega, ela era para fazer isso, que ela não prometeu. Se eu fosse Deus, irmão, ia dar ruim, porque se é meu, é meu. Porque eu sou assim, eu quero as coisas, eu quero. E quanto mais rápido chegar, para mim é melhor. Então, se eu posso comprar um celular na loja, que eu vou pegar na hora, e na internet, que vai demorar 20 e poucos dias para chegar, minha esposa, quando vai comprar as coisas pela internet, ela nem me fala. É R$200 mais caro. Vamos comprar no shopping que eu pego agora. Pensa numa pessoa ansiosa, irmão. É por isso que tudo na minha vida demorou muito para acontecer. Tudo, irmão, tudo. Eu me casei com 32 anos. Eu me formei em 2012. Você vê que as coisas demoram muito para acontecer na minha vida, não é assim, rápido. Por exemplo, meu irmão, quando tinha 30 anos, ele não tinha um fio de cabelo na cabeça. Meu tio, com 33 anos, já não tinha um fio de cabelo na cabeça. Meu avô, minha mãe falou, quando tinha 30 anos, já não tinha nenhum fio. Ou seja, eu puxei, dá para perceber, né? Eu puxei a parte dos carecas da família. E estou com 40 anos e ainda tenho cabelo. Até para ficar careca, demora a acontecer na minha vida. Eu não sei por que as coisas demoram. E eu acho que é por causa da ansiedade mesmo. E Deus fala: vai esperar, miserável, para aprender a ser paciente. Eu já disse aqui, Deus me deu uma frase um dia que diz: Deus não retarda a sua bênção, o retardado é que não quer esperar. Aí Deus deve ter dito para Ana: calma, eu não quero Samuel agora. Você faz o seguinte, você traz ele quando ele acabar de mamar. E quanto tempo demorava para uma criança parar de mamar? Era de 4 a 5 anos. Então, depois de 4, 5 anos, é que você traz Samuel para a igreja. Por quê? Se tem uma pessoa que é paciente, essa pessoa se chama Deus. Sabe por quê? Deus está dizendo assim: quem gerou essa criança, Ana? Foi você ou foi o sumo sacerdote ali? Você. Então, quem tem que perder as primeiras noites de sono é você. O problema é que a gente quer gerar e quer que os outros paguem por aquilo que a gente gerou. A gente quer gerar e a gente quer que as outras pessoas... Porque não é assim? O rico é assim: gerou, joga na mão da babá. Se chorar, você traz aqui e põe aqui no meu peito, que vai estar para o lado de fora, para não me acordar. Encosta aqui que ela vai mamando e eu vou dormindo. Não, mano, primeiro a perder noite de sono é a pessoa que gerou. Porque a gente quer gerar e quer que os outros tomem conta.
A gente quer gerar e quer que os outros financiem o nosso sonho. A gente quer gerar e quer que os outros, se responsabilizem. Não, é a gente que tem que se responsabilizar. Imagina se Ana entrega para o sumo sacerdote Eli aquela criança. Imagina o sumo sacerdote tendo que sacrificar, cuidar da nação, fazer um monte de coisa com a criança lá recém-nascida dentro do templo. Aí colocou Samuel para dormir. Aí chega uma pessoa, Samuel, vim sacrificar aqui, Samuel. Miserável, acordou Samuel. Aí imagina, tendo que dar mamadeira para o menino. Não, Deus falou, é você que vai ter que cuidar. Então, se você gerou, irmão, a responsabilidade de perder as noites de sono é com você, sabe? A responsabilidade de criar é com você, a responsabilidade de amar é com você, a responsabilidade de dar destino para a vida dele é com você. Tem que ser com você, meu irmão. Não dá para você pegar alguém e pedir para fazer o que você tem que fazer. Quem está entendendo aqui, diga amém.